Existe uma jornada na literatura que é simplesmente inesquecível. Aterrorizante até. A gente vai mergulhar fundo nela agora. É uma descida, sabe? Bem no coração da escuridão. E quem nos guia é um dos maiores poetas que já existiram. A ideia aqui é entender como ele conseguiu mapear não só o inferno, mas algo muito mais profundo, a nossa própria alma. Olha só que começo. No meio do caminho de nossa vida, encontrei-me por uma selva escura. Uau! Essas palavras elas jogam a gente direto numa crise, né? Uma crise existencial mesmo. É daqui que parte tudo. É o começo de uma jornada que, como eu disse, não é só sobre mapear o inferno, mas sobre entender a alma. Mas, veja bem, essa jornada não para no inferno, não. A obra completa, que se chama A Divina Comédia, é um poema épico gigantesco. Pensa só, ele atravessa 3 reinos, inferno, purgatório e paraíso. É, tipo, a tentativa mais audaciosa de um homem de colocar no papel toda a experiência cósmica e espiritual. E aqui tem um ponto que é crucial para entender tudo. A viagem inteira é uma grande alegoria, sabe? Uma história cheia de símbolos. Cada monstro que aparece, cada castigo, cada cenário, tudo isso é, na verdade, um símbolo da jornada espiritual da humanidade, desde o pecado até a redenção. Então, uma obra desse tamanho faz a gente se perguntar, né? Quem foi o cara que teve a audácia de mapear o além? Para a gente conseguir entender a jornada do Dante, personagem, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e entender quem foi o Dante, autor. E aqui está ele, Dante Alighieri, um poeta lá de Florença, cuja vida, olha, foi tão dramática, tão cheia de conflito quanto o próprio inferno que ele descreveu no livro. Essa linha do tempo aqui dá uma boa ideia da vida dele, essa montanha russa, né? A ascensão e a queda. Ele nasceu em Florença, lutou pela cidade, chegou a governar, atingiu o cargo de prior, que era o cargo político mais alto da cidade, lá em 1300, só que apenas 2 anos depois, pronto. Intrigas políticas, traições, e ele foi condenado a um exílio permanente. Pensa no drama, ele nunca mais pôde voltar para cá. E foi aí, nesse exílio, que deve ter sido super doloroso, longe de tudo e de todos, que nasceram as motivações mais fortes para ele escrever a Divina Comédia. Foram 2 forças, sabe, opostas, mas muito intensas, que moveram ele, o amor e a raiva. E aqui a gente vê esse grande conflito interno dele escancarado. De um lado tem a Beatriz, o amor de infância dele, que ele transforma num símbolo de graça divina, de salvação. É algo puro. Do outro lado, a realidade amarga de Florença, a cidade que ele amava, mas que o traiu. Para ele, era um ninho de corrupção política. E o poema inteiro vira esse campo de batalha, sabe, entre essas 2 grandes paixões. E aí vem a grande sacada. Esse é o ponto-chave. Dante usa o poema para acertar as contas. É isso mesmo. Ele pega os amigos e, principalmente, os inimigos da vida real dele e coloca todo mundo lá dentro na visão dele do além. Ele sai distribuindo castigos e recompensas divinas. É tipo a vingança poética definitiva. Ok, então com essa bagagem toda de amor, raiva, exílio, vamos mergulhar de cabeça na história. O poema começa com o próprio Dante, agora como personagem da sua própria obra, numa situação, bem, terrível. Essa selva escura que ele fala não é só uma floresta de verdade, claro. É um símbolo. É o estado de crise da meia-idade, sabe? Um momento de confusão espiritual total, de pecado. Dante, o personagem, com 35 anos, se olha e se vê completamente perdido na vida. Então, ele tenta escapar dessa selva. Ele vê uma colina iluminada pelo sol e tenta subir. Mas aí, o caminho dele é bloqueado por 3 feras. E não são feras quaisquer. Cada uma é um símbolo para uma categoria de pecado que impede ele de seguir em frente. Primeiro, a pantera, que representa a fraude. Depois, o leão, símbolo do orgulho. E por último, a pior de todas, a loba, magra, faminta, que é a ganância. Com essas 3 feras no caminho, não tem jeito. Dante é forçado a voltar para a escuridão, completamente desesperado. E quando parece que toda a esperança acabou, quando ele está quase desistindo, uma figura aparece, surgindo das sombras. E quem é? É o espírito, a sombra, do grande poeta romano Virgílio. E ele não está ali por acaso. Ele foi enviado lá do céu pela própria Beatriz para ajudar o Dante. Virgílio, na história, representa a razão humana no seu auge, a lógica, a sabedoria, o conhecimento clássico. E Virgílio já chega com a real. Ele explica que não dá para simplesmente subir a colina.
Aquelas feras, os pecados, estão bloqueando o caminho. Para salvar a própria alma, ele precisa primeiro entender a fundo a natureza do pecado. E para isso, bom, ele vai ter que descer, fazer uma jornada através do inferno. Então, Virgílio o leva até o limite, a entrada para o reino da condenação. E a atmosfera muda completamente. O ar parece que fica mais pesado, sabe? O medo se torna quase palpável, antes mesmo deles atravessarem um portão. E aí fica a pergunta: o que pode estar escrito na entrada de um lugar desses? Qual é o aviso final que se dá para quem está prestes a entrar no inferno? A inscrição é essa. Uma das frases mais famosas, mais arrepiantes de toda a história da literatura. É uma declaração final, definitiva. Passou daqui, não tem mais escapatória. Não tem redenção. É só sofrimento eterno. E o mais curioso é que as primeiras almas que Dante encontra, elas nem estão no inferno de verdade. Elas estão numa espécie de antessala. São os neutros. Sabe quem são? Aqueles que em vida ficaram em cima do muro. Nunca tomaram partido nem para o bem nem para o mal. E agora? Agora eles são rejeitados pelo céu e pelo inferno. Nenhum dos dois os quer. O castigo deles é correr para sempre atrás de uma bandeira em branco, sem símbolo nenhum, enquanto são picados por vespas e vespões. A reação de Virgílio é de puro desprezo. Ele fala para o Dante: não vamos nem perder tempo falando deles. Só olha e passa. A covardia moral dessas almas foi tão grande que eles se tornaram insignificantes. Nem mesmo o inferno os quis. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem assustadora. Se essa gente que é tão desprezada está só na entrada, o que será que existe nos 9 círculos do inferno lá embaixo? Que tipo de horrores indescritíveis esperam por eles? A jornada de Dante, na verdade, mal começou.